Fluminense já viajou, já embarcou para Bolívia para o jogo desta quinta-feira pela Libertadores da América, 7 horas da noite, contra o The Strongest. E a gente vai trazer todas as informações a partir de agora. O técnico Fernando Diniz decidiu poupar titulares, alguns nem viajaram. Tudo isso logo depois da nossa vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, agradeço a sua amizade. Aqui no canal Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Você que não está inscrito ainda, vai lá, faça a sua inscrição, ajude o nosso canal a chegar a 21 mil inscritos. Nós começamos o canal tem cerca de 9 meses, então agradeço demais a todos vocês que estão sempre presentes aqui com a gente. Queria mandar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha, como o Pafinha e a Beli Azedo em Parintins, no Amazonas, o Juscelino Souza e também a galera da Flu Feliz em Espera Feliz, Minas Gerais, o Eusébio Meira em Santo Antônio de Pádua, o Márcio de Melo em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e o Ismael Raposo em Três Rios, também no estado do Rio de Janeiro, ali pertinho da cidade de Juiz de Fora. Pessoal, vamos lá então, vamos falar sobre esse jogo do Fluminense contra o The Strongest nesta quinta-feira. O Fluminense viajou nesta quarta, né? Treinou pela manhã e durante a tarde embarcou então para Bolívia. Vai dormir em Santa Cruz de la Sierra e amanhã, mais ou menos na hora do almoço ou pouco antes do almoço, o Fluminense chega à cidade de La Paz, a 3.600 metros acima do nível do mar, para essa partida contra o The Strongest, valendo a primeira rodada do segundo turno, do retorno. Né? São 3 jogos disputados até agora pelos times do grupo do Fluminense, o grupo D. O Fluminense é o único com 100% de aproveitamento. E o técnico Fernando Diniz, ele acabou deixando alguns titulares no Rio de Janeiro e viajou com um time cheio de garotos, vai com um time completamente modificado para essa partida diante do The Strongest. Antes, dar os créditos para o jornalista Vitor Lessa, do canal do Lessa, que mais cedo havia informado sobre essa possibilidade do Fernando Diniz poupar os titulares, poupar jogadores para essa partida na Libertadores da América. O GE, durante a tarde, trouxe, inclusive, a informação de que o único titular que iria para o jogo seria o Fábio, e como provável escalação que o GE acabou divulgando, né, o Fluminense teria para esse jogo Fábio, Guga, Manuel, David Braz e Esquerdinha, isso mesmo, vocês ouviram, Esquerdinha na lateral esquerda, garoto da base de 17 anos, que ainda não estreou pelo profissional, não fez nenhuma partida pelo profissional, vai estrear logo na altitude. No meio campo, Thiago Santos, Martinelli, que acabou de voltar de contusão, e o Pirani. E no ataque, o garoto Isaac, o Lelê e o John Kennedy. Esse é o time que o Fernando Diniz deve colocar em campo para essa partida diante do The Strongest. Minha opinião agora, é uma estratégia, se a gente for analisar os jogos que o Fluminense tem pela frente, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, principalmente a Copa do Brasil, né, que vale R$4.300.000 na próxima quinta-feira, dia 1º, contra o Flamengo, a estratégia ela é correta. O que me preocupa, na verdade, e sem contar também que o Fluminense está com a vaga ali bem encaminhada na Libertadores, né? Não é um jogo que o Fluminense tem que ir para ganhar de qualquer jeito. Não é, por exemplo, igual a situação do Corinthians, que é obrigado a vencer na Libertadores. Não é igual a situação do Flamengo, que é obrigado a vencer o seu jogo. É uma situação completamente diferente. O Fluminense é líder do seu grupo, com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então, por isso que o Diniz vai arriscar. Por isso que ele poupa tantos jogadores, né? Porém, se a escalação for essa mesma, e tudo indica que vai ser, alguns pontos a gente tem que observar. Um desses pontos é o quê? Esquerdinha e Isaac são 2 garotos ainda. O Isaac entrou pouquíssimas vezes no time principal. O Esquerdinha nunca entrou. E eles vão ter que enfrentar justamente a altitude de La Paz, que é temida até pelos mais experientes. Então, esse é um ponto de interrogação. Não é porque eles são jovens, é porque eles são inexperientes, né?
Até os mais experientes sofrem na altitude. Então eles vão ter que saber dosar direitinho a respiração, a energia, o fôlego, e isso vale para todo mundo, né? Para os mais jovens, quanto para aqueles que já têm mais idade. Outro ponto de interrogação. Se por um lado a gente vai ter um ataque super leve com o Isaac, o John Kennedy e o Lelê, por outro lado, a gente sabe que esses 3 jogadores, eles não têm características de voltar para ajudar a marcação. Além disso, fica a dúvida. Quem vai armar nesse time que o Diniz, teoricamente, vai escalar? Thiago Santos não vai ser. Martinelli está voltando de contusão, nunca foi um armador, né? E ainda tem o Pirani, que não tem jogado bem, não tem agradado a torcida, não tem jogado bem, tem tido oportunidades, mas não tem jogado bem. Então, são questões que me preocupam muito, muito. Então, é uma escalação muito arriscada em termos de resultado. Muito arriscada. Mesmo se fosse para jogar aqui no Brasil, no Maracanã, diante da nossa torcida, seria arriscada essa escalação. Para jogar na altitude é mais arriscado ainda. É o meu ponto de vista. Mas eu acho que o Diniz tinha que tomar uma decisão. Ele precisava poupar o time, vai poupar quando pode. Essa é a questão. Vamos torcer para que os meninos tenham um bom desempenho e que o Fluminense possa sair com um resultado positivo, né? Agora, o The Strongest, ele vem com tudo para cima do Fluminense. O treinador, inclusive, que vai estrear na Libertadores, né? O técnico trocou desde aquele último jogo no Maracanã que o Fluminense venceu por 1-0. Prometeu sufocar o Fluminense desde o início, prometeu não deixar o Fluminense respirar nesse jogo desta quinta-feira. Ainda falando sobre a questão do Diniz poupar jogadores, alguns titulares nem viajaram para a Bolívia. Caso do Cano, do Ganso, do Lima e o Felipe Melo. O Felipe Melo a gente já imaginava realmente que ele não iria viajar. E realmente não viajou. Ele sentiu, né, durante o jogo contra o Botafogo, a gente já imaginava que isso ia acontecer mesmo. Mas Cano, Ganso e Lima foram preservados até mesmo do desgaste da viagem. Mas outros titulares viajaram. André, Nino, o John Arias. E aí fica a dúvida. John Arias viajou, mas vai ser poupado contra o Corinthians? Porque o John Arias também vem em uma sequência forte, né, se desgastando. Ele vai ficar no banco amanhã? Vai. Mas tem o desgaste da viagem. Não é uma viagem, né, ali do lado, né? Então é uma viagem longa, viagem desgastante. O Fluminense volta logo depois da partida, vai direto para São Paulo e lá em São Paulo, na sexta-feira, esses jogadores, Cano, Ganso, Lima e o Felipe Melo, vão se encontrar com o restante da delegação do Fluminense. Então, esse é o panorama que eu queria trazer para vocês, queria a opinião de todos vocês que acompanham o nosso canal. O Diniz, vou voltar a dizer, para mim é a estratégia correta, ele precisa poupar. É melhor poupar hoje contra o The Strongest, aliás, nessa quinta-feira, né? Amanhã contra o The Strongest, do que poupar, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Porque contra o Flamengo ele vai ter que botar os titulares. Então ele tinha que escolher ou poupar contra o The Strongest, onde a gente está com a classificação encaminhada, e temos um último jogo contra o Sporting Cristal no Maracanã, quase 40 mil ingressos já vendidos para esse jogo, ou poupar contra o Corinthians, onde a gente não pode perder muito contato com os líderes do campeonato. Ele escolheu poupar contra o The Strongest. A estratégia é correta. O que não pode é o torcedor entrar na pilha. Se o Fluminense perder o jogo, o torcedor entrar na pilha de começar, né, a teorias aí, inúmeras aí que surgem na internet e tal, parará, parará. A gente já sabe que é um time reserva, é um time que, mesmo se fosse o titular, teria muitas chances, né, de não conseguir um bom resultado, porque na altitude é muito difícil. Então a gente sabe que vai ser um jogo onde o Fluminense é franco atirador. Se der certo, ótimo. Se não der, foi um risco calculado da comissão técnica do Fernando Diniz. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.